E aí, você tá bem? O ano foi 2023 e no dia 18 de dezembro, a Choquei, que é uma página de fofoca, repostou uma mentira relacionada a uma jovem e, ainda não sendo o suficiente, o dono dessa página tirou sarro da garota depois dela ter pedido para que as pessoas parassem de hateá-la por causa dessa mentira e, infelizmente, depois de tanto hate que essa garota sofreu, o que aconteceu foi que ela tirou a sua própria vida. Depois disso, a Choquei recebeu um cancelamento em massa e em seguida apareceu uma pessoa nova no meio desse assunto, que fez um vídeo muito interessante sobre a Choquei, que foi o Daniel Penin. O Daniel agregou muito com o vídeo que ele postou, trazendo várias verdades sobre o que tem por trás da Choquei, porém o pessoal descobriu as merdas que ele fez no passado e ele fez merda mesmo, enfim. A questão aqui não é pra ser quem foi que fez mais merdas, se foi o Daniel, se foi a Choquei ou a Mind. O foco tem que ser no que a Choquei e a Mind fizeram no agora a respeito das mentiras que eles espalharam e que resultou na perda da vida de uma jovem inocente. Mais pra frente, eu vou me aprofundar também sobre a Mind, que é uma empresa que tem um ligamento muito forte com tudo isso que tá acontecendo. Vou comentar também sobre o Daniel Penin e toda a confusão envolvendo as supostas mentiras relacionadas ao curso dele, e também vou falar sobre uma pessoa que é muito especial e que acabou entrando de cabeça no meio dessa bagunça. Primeiramente, Jéssica. Esse é o nome da garota que tirou a própria vida. Toda essa história começou quando a Choquei repostou uma mentira sobre a menina Jéssica, e lá eles postaram prints falsos que mostravam uma conversa entre a Jéssica e o Whindersson Nunes. Daí esses prints foram divulgados por vários perfis de fofoca nas redes sociais. Com isso, a Jéssica começou a sofrer vários ataques na internet. Várias pessoas estavam achando que aqueles prints eram verdadeiros e daí o hate em massa tinha iniciado. Todo esse hate chegou num nível tão grande que a própria Jéssica chegou a publicar umas mensagens no Instagram pessoal dela, e lá ela pediu para que as pessoas parassem de ir no perfil dela para ameaçar tanto ela quanto a família dela, e tudo que ela queria naquele momento era que todo esse ódio parasse. Também teve um questionamento que a Jéssica levantou, no qual eu mesmo vou responder, e o questionamento foi do porquê dessa pessoa que armou esses prints está fazendo isso com ela. Presta atenção em uma observação agora. Nessa parte, a Jéssica está se referindo à pessoa que criou os prints. Ela não está se referindo às páginas de fofoca. A Jéssica também disse que se o problema da pessoa que armou tudo isso é com ela, essa pessoa que armou isso podia chamar ela no privado e juntos eles podiam resolver todo esse problema de uma vez por todas. E agora vamos lá. Na minha visão, a pessoa que fez toda essa palhaçada em cima do nome do Whindersson e da Jéssica tinha o intuito de ferrar unicamente o Whindersson, até porque a Jéssica era uma pessoa anônima e não tem sentido nenhum querer manchar a imagem de uma pessoa que nem imagem na internet possui, diferente do Whindersson, que é uma pessoa pública e vive com um alvo gigantesco nas costas desde sempre. Simplesmente não faz sentido a Jéssica ter sido escolhida a dedo para ser a protagonista desse show. O que aconteceu foi que a Jéssica infelizmente foi a sorteada da vez e se tornou uma vítima das mentiras da Choquei em relação a um famoso, que nesse caso foi uma vítima também. Até a mãe da Jéssica tinha pedido para que as pessoas parassem de propagar esse ódio em cima da menina, pois tudo que estavam falando sobre a Jéssica era mentira, e a Jéssica não era a pessoa que estava conversando com o Whindersson naqueles prints, e o Whindersson também desmentiu toda essa situação desses prints forjados. Só que a lendária resposta do dono da Choquei para esse texto que a Jéssica postou foi: avisa pra ela que a redação do Enem já passou, pelo amor de Deus. O nome desse cara aí é Rafael Souza e ele simplesmente cagou e andou pra menina, e infelizmente, depois dela ter sofrido tanto hate, a garota se foi. A Jéssica sofria de depressão e já tinha tentado tirar a própria vida algumas vezes no decorrer daquele ano, então, depois de tantos comentários maldosos, ela não aguentou. A Choquei é a maior página de fofoca do Brasil e o Rafael sabia claramente o que ele estava fazendo quando comentou aquela merda relacionada a Jéssica. Afinal, ele é uma pessoa pública que já foi alvo de cancelamentos antes e, consequentemente, ele já está acostumado com esse tipo de situação, até porque ele também pede
por isso e, diferente dele, não é todo mundo que tá preparado psicologicamente para lidar com uma chuva de ódio, ainda mais vindo do nada, e piora ainda mais o quadro quando a pessoa em questão que está sofrendo todo esse ódio da internet é uma inocente. O pior é que o Rafael sabia que a Jéssica era inocente, porque antes de repostar essas conversas falsas, o Rafael tinha perguntado pro Whindersson se aqueles prints eram verdadeiros, e o Whindersson negou. Daí o que o Rafael fez? Foi lá e repostou a mentira mesmo assim, e no final olha só no que deu, não é mesmo? Por fim, a Choquei foi cancelada e perdeu mais de 1 milhão de seguidores no Twitter, porém, tudo isso que eu falei é só a ponta do iceberg. As coisas ainda ficam piores, e é agora que entra o Daniel Penin. Como eu disse, ele fez um vídeo sobre a Choquei e trouxe umas coisas surpreendentes relacionadas ao caso. O nome do vídeo do Daniel é Choquei Lacrando Vidas. Em resumo, quem está por trás de tudo isso é a Mind. Antes de tudo, algumas páginas de fofoca são agenciadas por uma empresa, e é essa empresa que paga o salário dessas páginas, e foi revelado que a Mind é essa empresa que paga o salário dessas páginas. A Mind é uma empresa que vende produtos e serviços. Eles vendem publicidade e social media mais especificamente. Publicidade é uma forma de comunicação que possui um objetivo final, que é promover algum produto ou serviço ao público. Vamos imaginar uma pessoa famosa no Instagram e essa pessoa tem muitos seguidores, daí uma empresa que vende roupas vê aquela pessoa que tem muitos seguidores e resolve pagar aquela pessoa para que a mesma divulgue os seus produtos. Isso é publicidade. A Mind é a intermediadora de publicidade de uma pessoa famosa, por exemplo. Se uma empresa quer fazer negócios com um famoso que é agenciado pela Mind, essa empresa vai ter que negociar com a Mind e não com o famoso em questão. Já a social media é quando alguém cuida de todas as suas redes sociais. O social media planeja, cria e posta todos os conteúdos de uma pessoa. O social media também interage e responde os comentários, e a Mind faz tudo isso. Você acha mesmo que esses influencers milionários, que tem muita coisa pra fazer, vão criar e postar tudo na unha? Nunca. Eles têm uma agência de social media, e a agência deles é a Mind. Teve até uma entrevista que a dona da Mind participou, e lá ela disse que eles conseguem até mesmo descancelar uma pessoa. E a Mind é tão boa, que ela faz até gestão de crises. Quando tem uma crise e um cancelamento, quem descancela a pessoa é a Mind. A própria Fátima falou isso na entrevista. Ela falou assim, ó: já tive gestão de crise de ficar 3, 4 dias com a equipe apagando comentário. Entendi. Você tem o login e a senha do influencer. Você não só posta e responde, cuida de tudo, como você também descancela ele, né? Quando você entra no site deles para ver quem eles agenciam, você consegue encontrar os artistas, os influenciadores, mas a banca digital, que é o local no qual as páginas de fofoca estariam, não existe. Daí você pensa, pô, se eles agenciam as páginas de fofoca, por que elas não estão aqui? A Mind excluiu? Ai, Daniel, não, isso não tem nada a ver. A Mind não cancela ninguém. Outra coisa, as páginas de fofoca são independentes. Se você ainda acredita nisso, vai lá no site oficial da Mind e vê as páginas de fofoca que ela agencia, pra você conseguir ver se são as mesmas que fizeram o cancelamento. Vou lá, Mind, Squad, página de fofoca. Nada. Tem influencer, tem artista, mas não tem as páginas de fofoca. A Mind excluiu todas. Deixa eu te perguntar um negócio, Mind. Por quê que você excluiu as páginas de fofoca do seu site? Por acaso você ficou com medo de um tal influencer aí do Brasil, chamado Daniel Penin, que até derrubou esses dias a Blaze, olhar o seu site, fazer a ligação das páginas com os cancelamentos, fazer a ligação das páginas com os donos, com a Mind, com as postagens, e provar que foram vocês que mandaram aquela menina ser cancelada? Não sei se foi por isso que vocês apagaram. Mas se foi, eu tô aqui pra avisar que não adiantou nada. Pode ter apagado, pode ter tirado do ar, ainda assim eu consigo ver. Porque tem duas coisas que a Mind entende. Um é de apagar e o outro é de descancelar alguém. E eu acho que a Mind tá tentando descancelar ela mesma, tá? Agora voltando rapidinho sobre a Mind conseguir descancelar uma pessoa. Através do raciocínio lógico, dá pra tu perceber que se ela consegue descancelar uma pessoa, logo ela também consegue cancelar uma pessoa. E como que ela faz isso? A resposta é bem simples. A Mind utiliza de todas as outras páginas de fofoca para fazer isso. Essas páginas, como você já sabe, têm um alcance muito grande. Elas conseguem chegar em muitas pessoas e não estamos falando de 1 ou 5 páginas. Estamos falando de várias páginas de fofoca, e se elas por alguma razão resolverem postar uma mentira sobre alguém, tu já imagina o que é que vai acontecer, né?
Olha o que a dona da Mind falou em entrevista pro Globo. Sabe quando você vai lá no influenciador e dá hate nele? Pois é, quando um influenciador é cancelado, a Mind falou o seguinte: a gente dá o suporte jurídico, junta os outros agenciados pra ajudar e nós tentamos controlar a pessoa. Sempre falo, não leia os comentários. Duas coisas que você tem que prestar atenção. A Mind falou assim: tentamos controlar as pessoas. E 2, pedimos a ajuda dos outros agenciados. Porque as páginas de fofoca podem tanto cancelar quanto descancelar. Já percebeu que do nada as páginas de fofoca falam mal de alguém? O MC Daniel declarou que ele não quis fazer propaganda pra Choquei e a Choquei do nada começou a ameaçar ele e falar mal dele o tempo todo. E queria que eu postasse que a Choquei era a melhor página do mundo. É que ele fez, me ameaçou também, tipo, como se ele fosse começar a me prejudicar. E ele pegou e fez isso, começou a postar uma pá de parada minha. E aí eu mandei pra ele: você vai colher seu karma, bichão. Fica tranquilo, que Deus vê tudo. Cada um colhe o que planta, mano. Isso aí não tem como fugir. Porque tá no poder da Mind cancelar e descancelar uma pessoa. Tá no poder da Mind, quando a pessoa é cancelada, pedir ajuda pra reverter ou pedir ajuda pra ajudar. A Mind excluiu a banca digital do site deles e eu não sei se tu sabe, mas quando uma coisa aparece na internet, ela fica eternizada na internet e não dá mais pra fingir que não existiu. É impossível apagar. Tudo isso graças a uma maquininha de voltar no tempo, no qual deu pra ver como o site da Mind era antes de toda essa tragédia envolvendo a Jéssica acontecer, e com isso todas as páginas de fofoca estavam lá presentes, o que indica que obviamente a Mind excluiu para tentar livrar a barra deles. Se você não sabe, o Wayback Machine é uma ferramenta para você rastrear o que estava no site em cada data. Todo dia ele vai lá no site e tira uma foto de como o site era. Então a Mind é muito esperta e muito burra ao mesmo tempo. Por quê? Porque ela apaga as páginas de fofoca para que eu não consiga ver. Só que dá para ver do mesmo jeito, apagado ou não. E eu faço questão de olhar como o site tá no dia 23 de dezembro, no dia que a Jéssica tirou a própria vida. Agora vamos ver o site. Artistas, tudo igual. Influenciadores, tudo igual. Olha só o que foi apagado: a banca digital. E dentro da banca digital, alfinetei, postou a mentira, quem cuida? Mind. Fofoquei, Gina Indelicada, Otariano, Fuxiquei, todos esses postaram a mentira que gerou a morte da Jéssica, e quem cuida de todos? A Mind. A Choquei não é mais agenciada pela Mind, ela deixou de ser agenciada em janeiro de 2022. Mas por mais que a Choquei não seja mais agenciada, a primeira página que postou a mentira sobre a Jéssica foi a garota do blog. Página essa que estava lá na banca digital da Mind. Depois da garota do blog ter postado essa mentira, a maioria das outras páginas de fofoca agenciada pela Mind postaram essa mesma mentira logo em seguida. Saca só um fato interessantíssimo agora. A Choquei só deixou de ser agenciada pela Mind porque foi feita uma investigação e nessa investigação foi mostrada várias fake news que a Choquei fazia na época. Você lembra da Choquei que a Mind falou: a Choquei não é mais agenciada da gente? Você sabe como é que a Choquei deixou de ser agenciada da Mind? No dia 10 de junho, a Choquei postou uma fake news sobre Ratanambá, uma cidade perdida na Amazônia. Essa fake news da Choquei foi replicada em quase todas as páginas da Mind. Uma pessoa caiu na fake news. Mário Frias, ex-secretário de Cultura do governo. Ele repostou a Choquei, né? Aí ele repostou, algumas horas depois ele viu que a Choquei tinha postado uma mentira, ele foi lá e apagou. A Choquei, não satisfeita com lançar a primeira mentira e fazer pessoas acreditarem, lança a segunda. A primeira era de Ratanambá. E a segunda, teoria conspiratória de Ratanambá foi criada e promovida pela extrema direita. A fake news da Choquei, de Ratanambá, virou também a fake news da mentira criada pela extrema direita. E isso foi uma investigação que não parou por aí. Em fevereiro, a investigação também pegou várias fake news da Choquei sobre a guerra na Ucrânia. Só que os perfis que propagavam as fake news não eram só a Choquei, eram todos. Só que Choquei e Gospel do Dia foram os que publicaram mais fake news. Esses dois sempre foram os dois piores. Mas eles deixaram de ser agenciados. Só que sabe qual o dia que eles deixaram de ser agenciados? Só depois que a investigação de fake news que eu tô te mostrando foi postada. Agora eu vou ter que falar um negócio muito importante depois do trecho que eu vou mostrar a seguir, então presta bastante atenção.
do dia 5 ao dia 12 de julho, 1.472 postagens foram acompanhadas passo a passo na investigação. 694 postagens eram repetidas, 47,1% de postagens repetidas. Olha o poder dessa empresa. Mais de 30 páginas de fofoca, mais de 1 bilhão de seguidores, mais de 100 milhões de views toda semana. Essa página atinge o Brasil inteiro. Toda a internet brasileira vê o que eles postam. 100 milhões de pessoas veem o que eles postam toda semana. Em uma semana eles postaram 1.472 publicações e foram vistos por 100 milhões de pessoas. Agora eu te lembro que uma mentira repetida 1000 vezes se torna a verdade. A gente tem em média 102 milhões de seguidores, então a gente tem 75% da base do Instagram. Então quando a gente faz uma ação ou fala para milhões, a gente consegue fazer o que a gente chama de flash mob digital. Como você pode ver, todas as páginas de fofoca juntas têm um alcance de 100 milhões. Esse número é imenso e só para você ter uma ideia, hoje no Brasil existem 214 milhões de pessoas e só por essa informação dá para perceber que eles têm o poder de alcançar metade do país com essas postagens. Sabe quando você tá no YouTube e você vê uma thumbnail de um vídeo e por você não estar interessado nesse vídeo, você apenas ignora e continua rolando o feed? Então, depois de um determinado tempo, o YouTube vai te recomendar esse mesmo vídeo novamente. Vamos imaginar agora que você é esse personagem que não queria clicar e que agora você quer clicar. Então nessa vez que o YouTube te recomenda esse mesmo vídeo, você decide assistir o vídeo em questão e começa a perceber que o vídeo que tu tá assistindo é completamente diferente da thumbnail. Sabe o que isso significa? Significa que a thumbnail era mentirosa e nesse tempo em que você não assistiu o vídeo, você achou que aquilo que estava escrito na thumb era verdade e no final essa mentira te frustra e te causa uma certa revolta também. Isso já aconteceu comigo e provavelmente já aconteceu com você também. Como as páginas de fofoca são muito relevantes, quando convém elas postam o mesmo conteúdo em várias páginas e graças a isso elas são capazes de viralizar qualquer assunto ou marca que elas colocarem à mão. Tem o fato de que quando todas as páginas postam o mesmo assunto, isso causa a impressão de que toda a internet está falando sobre a mesma coisa, daí com isso os seguidores dessas páginas engajam no conteúdo e o resto fica por responsabilidade do algoritmo. Infelizmente, aconteceu exatamente isso no caso da Jéssica. A mentira foi solta por uma página agenciada pela Mind e em seguida todas as outras páginas dessa mesma agência postaram o mesmo conteúdo a fim de elevar a audiência da mentira para metade do país, fazendo com que no final o público hateasse a Jéssica até ela chegar no seu limite e uma mentira contada várias vezes se torna, você já sabe. Agora, sobre o Daniel Penin, o Daniel é um coach e youtuber que faz conteúdos relacionados ao marketing digital e eu sei de todas as merdas que ele já fez. Eu sei que ele mentiu em relação a não ter vendido produtos sobre ganhar renda extra apostando na loteria. Eu também sei que no passado o Daniel vendeu encapsulados de forma super faturada. Sei que durante a apresentação do curso Grande Reset, no qual ele prometeu que ensinaria as pessoas a ganhar dinheiro na internet, ele disse que não venderia nenhum curso, só que chegando no final, ele pegou e fez o completo oposto disso e o maior erro do Daniel foi ter feito promessas de que não venderia nada e que seria tudo gratuito. Mas por mais que o Daniel tenha feito todas as merdas que ele fez, isso não desmerece o vídeo que ele tinha feito em relação a Choquei a Mind. Esse vídeo foi muito importante porque revelou muita coisa e agregou de forma absurda a desmascarar o topo da pirâmide que foi construída pela Mind. Sabe, tem uma coisa que eu temia que uma hora ou outra ia acontecer e de qualquer forma aconteceu mesmo, que era o fato de aparecer algum mau caráter querendo se aproveitar da morte da Jéssica para tentar se beneficiar de alguma forma. E uma dessas pessoas que apareceu foi um influencer que se chama Haluka e para você que não conhece, Haluka é um youtuber que o principal quadro do canal dele era dar exposeds em pessoas, só que nesses exposeds em que o Haluka fazia, ele tirava as falas das pessoas que ele conversava em call de contexto e com isso criava-se toda uma narrativa na qual ele pintava qualquer pessoa que se aproximasse dele como se essa pessoa fosse a pior pessoa do mundo. Olha só um exemplo, se o Haluka estivesse conversando com uma pessoa em call, primeiramente ele estaria gravando a conversa sem que essa pessoa soubesse e ele diria coisas do tipo, tenho interesse em você. Daí se a pessoa retribuísse o elogio dizendo que também
também tem interesse nele, que achou ele bonito e tal. O Haluka na edição cortaria a parte em que o elogio partiu dele primeiramente e colocaria no vídeo apenas o elogio que a pessoa fez em retribuição ao elogio vindo inicialmente do Haluka e depois. Quando o Haluka fosse fazer a narração por cima da call gravada para conversar com o público do canal dele, ele diria coisas do tipo: "Ah lá, ó, nem nos conhecemos e essa pessoa já está me assediando." Até aqui, você já entendeu o nível da pessoa, né? Fora essas manipulações de conversas privadas que o Haluka fazia, ele também foi cancelado na internet por ter feito um monte de outras coisas ruins, nas quais eu não vou me aprofundar aqui, porém, ele já está sendo processado criminalmente por uma pessoa na qual ele prejudicou. Todo esse caso aconteceu no ano passado, em 2023, só que esse ano recentemente, o Haluka, com a cara mais lisa do mundo, postou um vídeo se colocando no lugar da Jéssica, que diferente dele foi uma inocente, alegando que o hate que ele sofre da internet até hoje foi causado por mentiras e, ou seja, ele postou esse vídeo mentindo de novo e eu vou te explicar qual que é a estratégia que esse influencer tá adotando agora. Basicamente, ele tá tentando influenciar as pessoas novas que caem de paraquedas no canal dele ou pessoas mais facilmente influenciáveis de que tudo o que aconteceu com ele no passado era mentira e que o pessoal que expôs ele eram os verdadeiros mentirosos nessa questão. Como a gente sabe que existem mais de 200 milhões de habitantes no Brasil, ele, com a cara mais limpa do mundo, tá tentando convencer essas pessoas de que ele é uma vítima inocente. Agora, para fechar de vez, eu vou falar algo sobre o Daniel. O atual erro dele foi de ter mentido quando ele disse que não venderia nenhum curso durante o evento, para daí chegar no final, ele pegar e vender o curso mesmo assim, transformando tudo isso numa cachorrada do cacete. Porém, dizer por aí que o Daniel é pior que a Choquei por causa disso é perder completamente a noção da gravidade das duas situações, na qual, em uma envolve um vendedor de curso que estava prometendo ensinar as pessoas a ganhar dinheiro de forma gratuita e depois mentiu, e da outra temos uma empresa que agencia uma porrada de páginas que postaram mentiras sobre uma menina e um famoso, na qual resultou em um ódio mortal de um público de mais de 100 milhões de pessoas que fizeram com que essa menina tirasse a sua própria vida. Bem, aqui no meu canal eu comento sobre diversas coisas que aparecem por aí afora no YouTube, e se você gostou do meu vídeo, meu canalzinho tá aí pra tu se inscrever, tá bom? Eu sou o ZM7 e eu te agradeço de verdade por ter me ouvido até aqui, e agora eu tô indo nessa. Falou e se cuida.